Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à 10ª aula, aula 10 do módulo 2 do curso preparatório CPA. Lembrando que essa aula do módulo 2, lembrando que fala de produtos do mercado financeiro, mas na aula especificamente falando de hoje, ok? Nós vamos falar sobre, BDR. BDR que significa Brazilian Depository Receipt. Tá bom? Então vem comigo que nós vamos começar aqui então com este desenho. Beleza? E aí é o seguinte, vamos lá. Então aqui é o McDonald's. McDonald's é uma empresa americana. Tá? Só que, como todos nós bem sabemos, o McDonald's, apesar de ela ser uma empresa americana, ela pode comercializar suas ações no Brasil. E aí, para facilitar todo esse processo, para que ela possa vender ações para investidores brasileiros em moeda nacional, ou seja, comercializar ações do McDonald's em real, né, porque lembrando que a moeda nacional do Brasil é o real, né, ou seja, ações sendo negociadas em real, ok? O que tem que ser feito aqui na prática, tá? Vamos lá. Bom, primeiro, o McDonald's, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essas ações, né, o McDonald's leva até o Bank of America, ok? O Bank of America ele vai fazer o seguinte, que é o Banco dos Estados Unidos. Ele vai fazer a custódia das ações do McDonald's. Tá bom? E aí como é que é feito isso? Custódia, lembrando, gente, significa guarda, tá? Então, quando a gente fala de custódia, é igual estar falando de guardar alguma coisa. Então, nesse caso, o banco americano, né? O banco americano ele faz a guarda das ações do McDonald's, ok? Ele guarda essas ações, tudo bem? E o Banco XP de Investimentos, que é o banco brasileiro do Brasil, ele vai se tornar nesse contexto a instituição depositária, ok? O que a instituição depositária faz? Ela emite BDR. O BDR, gente, lembrando, a sigla é o Brazilian Depositary Receipt. Em português significa são os recibos de depósitos brasileiros. Ok? Esses BDRs, na ocasião, eles são recibos de empresas não brasileiras, nesse caso do McDonald's, né? Negociados no Brasil. Então, é um recibo de uma empresa não brasileira negociado no Brasil. Esse BDR, portanto, que é emitido pela instituição depositária, né, que faz esse meio de campo todo aqui, tá? Ele emite o BDR e o BDR, lembrando, ele tem um lastro que é igual à garantia. Então ele tem esse lastro, essa garantia nas ações do McDonald's, ok? E aí, esse lastro que a BDR tem, essa garantia que esse BDR tem, e é uma garantia em ações do McDonald's, essas ações, portanto, elas ficam custodiadas aqui no Banco dos Estados Unidos, e o Banco dos Estados Unidos faz a guarda dessas ações para justamente servir de lastro. Aqui, ou seja, servir de garantia, ok? Para esta BDR, né? Para que com isso, essa BDR aqui no caso, ela possa ser distribuída, comercializada para os investidores brasileiros terem a segurança, ok? Terem a garantia, o lastro, ok? Em ações do McDonald's que estarão nesse contexto aqui, custodiadas, guardadas aqui no Banco dos Estados Unidos. Lembrando, as ações ficam guardadas ali no Banco dos Estados Unidos
né? O Banco dos Estados Unidos faz essa custódia para justamente servir de lastro de garantia para esses BDRs. Tá? E aí o lastro desses BDRs, que são essas ações, elas ficam custodiadas, guardadas lá no Banco dos Estados Unidos. Para justamente servir de lastro. Ter essa garantia. E aí, oferecendo essa garantia, portanto, para os investidores, essa segurança, né? Para os investidores brasileiros, para que com isso os investidores brasileiros possam, portanto, comprar com segurança essas ações que estarão sendo ali comercializadas no formato de BDRs, né? Que são esses recibos, né? De depósitos brasileiros, nesse caso de uma empresa não brasileira, sendo negociado nos Estados Unidos. Ou, perdão, sendo negociado no Brasil, nesse caso. Tá bom, pessoal? Então é mais ou menos assim que funciona. Não sei se ficou claro aqui o meu desenho para vocês. Tá bem rabiscado, mas tomara que tenha ficado bem claro aí na cabeça de vocês, beleza? Bacana. E aí, os BDRs, lembrando, eles são os Brazilian Depositary Receipts, né? Tem lastro, essa garantia, né? Essa garantia, ok? Em ações e outros valores mobiliários emitidos por empresas estrangeiras. Nesse caso, McDonald's, por exemplo, né? McDonald's. Ops. Vamos lá. Vou voltar aqui. Nesse caso aqui, McDonald's. Beleza? Bacana. E aí, lembrando, certificado emitido para o Brasil, né, que representa ações ou valores mobiliários emitidos por empresas estrangeiras. Volto a colocar aqui novamente McDonald's. Beleza? E quem emite BDR é a instituição depositária, nesse caso, como eu citei aqui de exemplo no desenho anterior, Banco XP, né? E não a empresa estrangeira, tá bom? E aí, vamos lá. Os BDRs são classificados em 3 níveis, tá? São eles. Nível 1, para qualquer investidor varejo, sem registro na CVM, tudo bem? Nível 2, registro prévio na CVM, informações contínuas ao mercado. Lembrando, somente para investidor qualificado, a partir do nível 2, tudo bem? E nível 3, registro na CVM, informações contínuas ao mercado. Somente também para investidor qualificado. E aqui pode captar recursos, tá? E aí, nós temos aqui o patrocinado e o não patrocinado. Né? Patrocinado e não patrocinado. Patrocinado. Empresa estrangeira participa do programa. Né? Nível 1, 2 e 3. Pode ser feito aqui a captação. Tá bom? E não patrocinado. Empresa estrangeira não participa. E aí tem somente aqui nível 1. Né? E aí 99% do mercado, coloquei aqui, estão aqui no não patrocinado. Né? Beleza? Então, com isso a gente termina mais uma aula, né? Terminamos aqui a aula 10 do módulo 2 e eu espero você com muito entusiasmo e muita felicidade na aula 11, tá bom?